Na antiguidade, um terremoto destrói a paisagem e desencadeia um incêndio que consome tudo à sua volta. Duas cidades ficam em ruínas. Bab-edrá e Numeira podem muito bem ter inspirado a lenda de Sodoma e Gomorra, uma das histórias de destruição mais famosas da Bíblia. Numeira aparentemente foi destruída antes de Bab-edrá. Elas não foram destruídas ao mesmo tempo. Dito isso, pessoas que estivessem passando pelo extremo sul do Mar Morto por volta de, digamos, 1800 a.C., podem ter visto as ruínas de Bab-edrá e Numeira ali abandonadas séculos depois de terem sido destruídas. E elas podem ter perguntado: "Ei, o que aconteceu ali?" "Ah, naquela cidade havia muito pecado e os deuses a destruíram." Numeira tinha centenas de habitantes quando o terremoto selou seu destino. As tragédias no Haiti e no Chile em 2010 mostram que os terremotos modernos podem ameaçar milhões de pessoas. Como no mundo moderno temos centros urbanos muito mais populosos do que existiram nos tempos antigos, a escala de devastação seria praticamente inimaginável e ultrapassaria em muito qualquer coisa que poderia acontecer em tempos bíblicos. A costa oeste dos Estados Unidos deveria ouvir os alertas do passado e do presente. Assim como a região do Mar Morto, o litoral da Califórnia repousa sobre uma falha geológica que separa duas grandes placas tectônicas. A falha de San Andreas é uma das falhas mais ativas no mundo inteiro. Ela passa por San Diego, ela atravessa Los Angeles, ela atravessa São Francisco. As duas placas estão em movimento. A pressão se acumula quando as placas raspam uma na outra. E, ocasionalmente, essa força é liberada de repente, com intensidade espetacular na forma de terremoto. Nos próximos 30 anos, há 99% de chance de a Califórnia ser atingida por um terremoto que terá intensidade de pelo menos 6,7 na escala Richter. Os geólogos concordam que o sul da Califórnia, onde fica a famosa cidade de Los Angeles, é a área mais ameaçada. O sul da Califórnia é uma das regiões mais populosas dos Estados Unidos. De fato, é a segunda área mais populosa e tem mais de 24 milhões de habitantes. Um mega terremoto na região, segundo as previsões, já está cerca de 150 anos atrasado. E os resultados do próximo grande abalo seriam desastrosos. Temos a infraestrutura de energia elétrica e água com redes que passam constantemente pelas cidades. E, por exemplo, se um terremoto arrebentar canos de gás e canos de água, incêndios enormes irão irromper de repente e inundações podem acontecer. Um terremoto continua sendo difícil de prever e impossível de impedir. A única coisa que a Califórnia pode fazer é esperar. Terremotos, supervulcões, mega enchentes. Se qualquer uma dessas terríveis catástrofes se abatesse sobre nosso planeta, poderíamos imaginar que os últimos dias estão próximos. E é o último livro da Bíblia que nos diz pelo que esperar. É realmente muito difícil interpretar o livro do Apocalipse. Foi um sonho? Foi realidade? O que aconteceu? O Apocalipse é uma profecia terrível diante da qual as outras catástrofes da Bíblia parecem brincadeira de criança. E quem traz essa onda de horrores são os 4 cavaleiros do Apocalipse. Guerra, fome, doença e morte assolam a terra. Reina a escuridão. Até as estrelas caem do céu. E é essa parte da profecia que, segundo os astrofísicos, devemos levar a sério.
Em muitas religiões falamos sobre estrelas que caem do céu e, de fato, talvez o único evento que poderia destruir toda a vida na Terra instantaneamente vem do espaço sideral. O golpe final poderá nos atingir vindo do céu, literalmente. Isso é da minha. O Apocalipse é o último livro da Bíblia e para muitos é também um vislumbre de como será o fim dos nossos dias. Mas o Apocalipse também descreve um futuro em que o céu se volta contra o planeta Terra. Apocalipse, capítulo 6, versículo 13. O sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda manchou-se de sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Hoje, essa passagem evoca uma série de ameaças reais à vida no planeta. Existe a possibilidade de colisões de asteroides, a possibilidade do impacto de cometas, que poderiam talvez exterminar toda a vida na Terra em questão de minutos. Talvez tenhamos o mesmo destino que os dinossauros. Há 65 milhões de anos, um asteroide com 10 quilômetros de diâmetro caiu do céu, atingindo a península de Yucatán, levando todos eles à extinção. A dimensão desse cataclismo está além de qualquer coisa que podemos facilmente imaginar. O tamanho desse evento gigantesco foi tal que ele aparentemente matou praticamente a metade das espécies do planeta. Se já aconteceu uma vez, há boas chances de acontecer novamente. Apophis é um enorme asteroide. Ele tem cerca de 300 metros de diâmetro. É mais ou menos do tamanho do estádio Rose Bowl. Se esse objeto se precipitasse sobre a Terra, o impacto teria a força de 100 mil bombas iguais à de Hiroshima. Em 2029, Apophis passará tão perto da Terra que poderá ser visto de binóculo. O asteroide chegará a 29 mil quilômetros da Terra, uma distância menor que a de alguns de nossos próprios satélites. Dependendo de como ele contornar a Terra, haverá uma segunda passagem em 2036. E a essa altura não sabemos se haverá um impacto ou não. As estimativas mais recentes mostram que a probabilidade de impacto é de 1 em 100 mil. Mas na realidade não sabemos. É muito difícil falarmos em prever com precisão o trajeto de um objeto destruidor de planetas. Há outras ameaças vindas do espaço sideral que poderiam colocar em risco não só a vida na Terra, como a própria Terra. Um evento que poderia literalmente acabar com a vida no planeta seria uma explosão de raios gama. Não saberemos se ela vier na nossa direção porque a radiação da explosão viaja à velocidade da luz. Você pode estar pendurando roupa certo dia, colocando no varal, olhar para o céu e ver uma bola de fogo vindo na sua direção. Mas não vai ter tempo de saber o que aconteceu. Não haveria praticamente qualquer aviso. Das primeiras páginas do Gênesis ao final do Apocalipse, a Bíblia expõe uma lista assustadora de possíveis sentenças de morte para a humanidade. Mas mesmo que consigamos nos desviar de todas essas balas sobrenaturais, há uma que não podemos evitar. A Bíblia diz: do pó viestes, ao pó retornarás. Nós, físicos, dizemos: do pó das estrelas viemos e ao pó das estrelas retornaremos. Daqui a 5 bilhões de anos, teremos nosso último dia bom. Depois disso, o Sol começará a se expandir de uma forma imensa. Se transformará num gigante vermelho. O céu ficará em chamas. Olhando de um lado a outro do horizonte, você verá o Sol ocupando todo o céu. Talvez tenhamos de construir nossa própria arca espacial gigantesca e levantar vela rumo a algum outro porto. Um planeta que seria uma espécie de Monte Ararat em outro sistema solar. É um projeto ambicioso.
Homens de todas as eras terão de enfrentar seu próprio bombardeio de desastres naturais. Mas a busca da Bíblia por uma explicação diante da tragédia é um desejo universal. É algo que todos nós partilhamos com os nossos ancestrais e partilharemos com nossos descendentes. Esses são temas que repercutem na consciência humana e mesmo nos temores da humanidade. Tocam diretamente nosso medo primordial, o medo do além-túmulo, do que acontece depois da morte. Por isso, apesar de toda a perspicácia científica que temos hoje, ainda somos um pouco religiosos sobre as coisas, por assim dizer. Ninguém pode prever o que nos aguarda, mas cedo ou tarde, novas histórias sobre desastres serão acrescentadas às antigas, à medida que as gerações futuras forem conhecendo as forças que estão além do controle da humanidade. Versão brasileira, DPN Santos. Este programa é baseado, podem não ser adequadas a todos os